Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Escola Pequenos Passos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula, tá certo? Mas antes de começarmos, temos aí algumas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, caneta e tudo que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático. Vamos ao vídeo? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de produção textual, nós temos aí conhecendo o conto. O conto possui muitos elementos inerentes ao texto narrativo se fazem presente. Percebemos que o conto é uma forma de narrar. O conto pode ser real ou pode ser fictício. Muitos contos foram ao longo do tempo foram contados e recontados. Alguns deles sofreram alterações com o passar dos anos, pois contadores de histórias davam sempre nova versão aos textos. Bom, eu tenho aí um exemplo, tá certo, desse conto. O nome desse conto, Eu Conto ou Não Conto, certo? Vamos ver aí, vamos fazer a nossa leitura. Oi, ai, nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo, juro que não conto. Se eu te contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas, e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança, naquela idade, e ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida! Você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar 1 semana de castigo ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte, que eu estou ouvindo. Não posso lhe dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros, quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa de fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria, então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar sua prima? Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo e você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não. Pois bem, pois pense e depois volte aqui para conversarmos.
Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome nessas horas é uma sensata conselheiro. E minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais eu me esqueci. E hoje, ouvi uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e dois ouvidos. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto, aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que boca fechada não entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes, mexeriqueiros, dedos duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leve trás. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os seus pensamentos, fiquei murchinha, daqui para ali, inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outro dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado, bem quietinha, e disse a ela: sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro. E fez suspense, disse repetidamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho até recomeçar. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com as outras pessoas. E por acaso eu estava ontem tranquilamente sentada no meu cantinho secreto quando alguém chegou para conversar com ela. Como esta pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passado tantos anos ainda, hoje, nós fazemos questão de relembrar este episódio. Nossos filhos compreendem então por que somos tão amigas e cúmplices. E olhe que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar sem saber o mesmo cara. Bem, mas isto é segredo e eu não posso contar. Bom, meus amores, agora nós temos aí as características do conto. No conto ou no conto, observamos algumas características peculiares ao gênero. Apresento os elementos comuns ao texto narrativo, tais como narrador, personagens, espaço, tempo e enredo. O texto apresenta poucas personagens, apenas duas garotas que compartilham um segredo e uma senhora, que é mãe de uma personagem e tia da outra. O espaço é curto, restringe ao instantes em que realmente é importante ser mencionado, ou seja, não se prende a detalhes que não são relevantes. Apresenta um conflito já perto do desfecho. Isso contribui para uma narrativa condensada. Tempo. O tempo no conto é outro elemento narrativo que deve ser levado em consideração. Veja a seguir algumas dicas para se produzir um ótimo conto. Evite frases longas.
Evite excesso de descrição e repetição de palavras. Fuja dos clichês, das frases feitas. Produza um texto criativo, original e envolvente que surpreenda o leitor. Familiarize-se com esse gênero da ordem do narrar. Leia bastante contos. Bom, meus amores, vamos ficando por aqui. Mas antes disso, temos alguns recadinhos. Você quer rever nossa aula? Acesse o nosso site e você terá acesso a todos os nossos conteúdos. www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo para todos, cuidem-se e até a nossa próxima aula.